É o nosso último painel antes do encerramento. E vamos fechar o ciclo de diálogos com um tema muito importante, tanto para as atividades diárias quanto para os negócios, que é a água. Explorar o papel da água como recurso vital, não apenas para o meio ambiente, mas também para a economia e para a sociedade. O tema do painel é água, sustentabilidade e fluxo, e para nos guiar nesse assunto, eu vou chamar agora ao palco 3 especialistas. Ele é professor e pesquisador com pós-doutorado em ciências ambientais, foi um dos articuladores da nova agenda urbana da Habitat 3, atuou na implantação de um programa de cidades inteligentes em Angola e foi secretário executivo da CEAGESP, recebendo prêmios por projetos socioambientais e atua também em projetos de consultoria para programas de sustentabilidade. Com vocês, Diego Conte. Assistente executiva da presidência da Sabesp, possui 30 anos de experiência no setor de saneamento, com atuação em projetos de recursos hídricos e sustentabilidade. Foi superintendente da AE e é conselheira fiscal da MAE, representante no conselho da ABS e membro do comitê gestor do grupo de especialista em segurança hídrica da IWA. Com vocês, Mara Ramos. Seja bem-vinda, Mara. Ele é engenheiro químico, especialista em engenharia sanitária e ambiental pela URJ, com mestrado em planejamento ambiental pela COP da UFRJ, tem 19 anos de experiência na Petrobras, onde atualmente é responsável pela gerência geral de gestão corporativa de segurança, meio ambiente e saúde, senhor Carlos Gonzalez. Tenham todos uma ótima palestra. Eles mesmos vão abrir depois o espaço para perguntas. Fiquem à vontade, lembrando que toda pergunta precisa ser breve para a gente explorar o máximo de conhecimento de vocês. Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas que nos acompanham aqui presencialmente ou online. Daremos início agora, então, ao nosso painel sobre água na Expo SG, um evento extremamente importante e relevante, e com discussões que têm sido de altíssimo nível. Nós temos aqui que cumprir um horário, então eu vou entrar diretamente no painel, e se no final sobrar um tempinho, a gente ainda vai assistir aqui a um vídeo que a água conversa com as pessoas, se nós pudéssemos ouvir aqui a natureza. Então, para iniciar esse diálogo, eu vou trazer uma visão um pouco mais ampla, menos específica, sobre a importância da água. Se a gente partir do início da formação do nosso planeta, a água foi o elemento central para a existência da vida. E não diferentemente hoje, milhares de anos após a formação do planeta Terra, ela continua tendo a mesma relevância e a mesma importância. Até porque a água é o grande catalisador da sustentabilidade da vida. Pegando aqui o tema do nosso painel. Nos anos 2000, uma rede de futuristas que se chama Projeto Milênio, eu até altamente recomendo aí quem está fazendo anotações, depois procurar mais sobre o projeto. O Projeto Milênio mapeou no início dos anos 2000 quais seriam os 15 principais desafios que nós enfrentaríamos ao longo desse século. A água é o desafio número 2 dos 15 desafios que foram mapeados. A grande questão que os pesquisadores do Projeto Milênio colocaram foi a seguinte, e aí é uma pergunta de extrema relevância. Será que nós teremos água disponível a todos e sem conflitos? E a humanidade, ao longo da sua história documentada, né, a gente vê que a relação ela é bastante conflituosa por recursos. E sempre foi. No caso da água, será diferente? E é uma questão para vocês pensarem e que, de bate-pronto, eu não tenho uma resposta. Mas eu gostaria de deixar aqui alguns dados, né? Esses dados aqui, tentei pegar o mais atualizado possível. Então, são dados do Banco Mundial. Do total de água que existe no mundo hoje, nós temos 2,5% desse total de água é água doce. Dos 2,5%, algo entre 1 e 1,2% é o que tem de água doce disponível para o consumo.
consumo tanto da indústria quanto para o uso doméstico. Então, imagine o seguinte, do total de água que existe na Terra, 99% não é água para o consumo doméstico e nem para o consumo da indústria. A partir daí, a gente vai entendendo o seguinte, é um elemento que ele é altamente escasso, e como é que nós estamos nos relacionando com a água? E aí nós vamos entrar especificamente no debate aqui, inclusive em questões de ESG, para tentar entender a responsabilidade não só dos indivíduos, mas também das grandes organizações. Desse 1% que sobra para o consumo, por exemplo, aqui não sei se tem alguém que atua no setor do agro. Produção da agricultura, desse 1%, utiliza 70% da água disponível para a produção de alimentos. Então, quando nós pensamos o seguinte, mas eu utilizo, em média, 300, 400 litros de água por dia para o meu consumo individual. Se você fizer essa conta de maneira sistêmica, o seu consumo ele é muito maior. Ele é muito maior. Porque quando você se veste e coloca, por exemplo, um jeans, na industrialização do jeans, tem muita água. Se você, por exemplo, no seu almoço e no jantar decide ter uma proteína de origem animal, para a produção dessa proteína, na cadeia de produção, envolve muita água. E aí vamos me perguntar, então, professor Diego, então a quanto que chegaria essa conta? Depende muito de onde você nasceu. Por exemplo, se você nasceu nos Estados Unidos, essa conta pode chegar a 10 mil litros por dia por habitante. E é uma quantidade enorme quando a gente vê a contabilidade sistêmica da água. E não fica somente contabilizando, se eu escovo os dentes com a torneira aberta fechada, quanto tempo de banho. Óbvio que tudo isso entra dentro da sua pegada hídrica. E aí até uma outra sugestão que eu faço, para quem tiver curiosidade, calcule a sua pegada hídrica. Quem aqui já calculou a pegada hídrica? 2 pessoas. E a partir do momento, por exemplo, se eu não conheço a minha pegada hídrica, enquanto cidadão, enquanto indivíduo do planeta Terra, dificilmente eu vou conseguir adaptar algum hábito de consumo. Porque o consumo na ponta, ele é muito importante para influenciar o processo de consumo e gestão da água. Então, todos aqui nessa sala e que estão nos acompanhando, por exemplo, podem se tornar grandes influenciadores desse processo, a partir do momento que nós temos consciência de quanto é que eu, Diego, a Mara, o Carlos e cada um de vocês que está aqui, que estão aqui, quanto que cada um consome de água dentro desse processo. O uso doméstico ele equivale a 10% daquele total do 1%. Okay? Então, vocês veem que o que chega para o uso doméstico é pouco. A maior parte está no agro, 20% na indústria de bens e consumos. Okay? Então, tudo isso gera um impacto de consumo. Mas a população global ela não para de crescer. Então, naturalmente, se nós observarmos os dados de consumo de água, hoje a maior pressão por demanda é no uso doméstico. Ontem fiquei analisando alguns dados, o consumo doméstico é onde tem a grande pressão. Não significa que existe disponibilidade, mas você tem demanda e grandes cidades pelo mundo já sofrem com problemas de escassez hídrica constantemente. Não há quantidade de água disponível para o uso doméstico que as pessoas gostariam de consumir. Algumas populações já têm escassez extrema de água. Cidades como a Cidade do México, alguns bairros mais distantes do centro expandido, não recebem água. E não é rodízio de água, isso é o que se propõe. Mas, às vezes, passam 2, 3 dias com uma quantidade de água muito ínfima. E como é que a gente faz, por exemplo, para a higiene pessoal, nesse caso? Para as atividades de uso doméstico, poder lavar roupa. Quantas vezes por semana, né, cada um aqui lava roupa? Tudo isso entra no seu cálculo de pegada hídrica. Então, a partir de compreendendo aqui esses dados, essas variáveis, nós vamos começando a formatar um cenário para a discussão do nosso painel. Hoje, no mundo, nós temos 2,2 bilhões de pessoas que já não têm acesso a condições hídricas favoráveis quando a gente fala de água potável na torneira.
Aqui no meu currículo falaram o seguinte, o Diego ele participou de um programa de implantação de cidade inteligente em Angola. E quando eu cheguei em Angola, a água era um dos principais desafios, assim, porque o sistema de saneamento ele é muito precário, como é também em outras regiões do Brasil, que não são muito diferentes. Brasil, se vocês acessarem aí os dados do Instituto Trata Brasil, vocês vão ver que 50% dos domicílios não têm acesso a saneamento básico pleno. Aí vão falar, bom, mas 50%? 50%, acreditem se quiser. É um número muito alto. Em Angola, o que nós fizemos? Principalmente a orientação da implantação de tecnologias para melhorar a gestão dos recursos hídricos, até porque era um programa de cidades inteligentes. E trabalhamos, no caso, com as diferentes províncias do país, junto com os governadores, que são os decisores políticos, no modelo de governança angolano, para que tivesse um avanço nessa área. Porque a água tem uma conexão direta com as questões de saúde. No Brasil, a maior parte das doenças, das infecções, das internações, são por conta de água. E aí vamos falar, bom, mas água então não é um problema da área de infraestrutura, recursos hídricos, uma questão relacionada à ANA, Agência Nacional de Águas. Isso numa visão, talvez, linear cartesiana. Para pensar sustentabilidade, tem que pensar sistemicamente. Então, água tem relação com saúde, água tem relação com o meio ambiente, porque se plantar mais árvore, você tem uma ciclagem melhor do recurso hídrico, e por aí vai. Então, meu primeiro desafio aqui é, para cada um dentro do seu setor, da sua área, pensar sistemicamente, para buscar soluções. E para encerrando minha parte aqui, que eu não sei nem quantos minutos que eu estou falando, desculpa, viu, que eu deveria ter cronometrado. Olhando para o futuro, quando a gente vai para 2050, eu falo que 2050 é uma visão que quem está na academia e trabalha os dados, a gente fala, é o apocalipse implantado. E às vezes isso tira até, leva as pessoas à desesperança. Mas é importante saber o seguinte, em 2050, o dado de pessoas com falta de qualidade na gestão hídrica, de acesso à água de qualidade, vai subir para 5 bilhões a estimativa. É mais do que o dobro de hoje. Então, nós precisamos nos movimentar. E os indicadores do ODS 6, específico da água, e a gente pode depois aprofundar nisso no debate, eles são pessimistas. Infelizmente, porque quando a gente olha as metas, o que eu posso dizer para vocês é que elas não serão cumpridas, a não ser que aconteça uma revolução no segmento da água até 2030, espaço de tempo de 5 anos. Ok? Então, fica aí para a gente pensar, qual é o futuro que nós queremos deixar? O legado. Isso passa por decisões que precisam ser tomadas no presente. E o que fazer em relação a tudo isso? Estruturar soluções inteligentes, tecnologia, sensores, IoT, Big Data, processamento de dados, medição em tempo real são algumas alternativas. E vou deixar isso como uma pergunta até de fundo para depois nós podermos explorar mais aqui ao longo do debate. Então, acho que como uma introdução do painel, ficam essas provocações e esses dados para que a gente possa, então, pensar um pouco como cidadão, como indivíduo e também no seu papel, na sua organização e a relação que a sua organização tem com a questão dos recursos hídricos. E aí eu passo, então, agora para o Carlos, da sequência na fala dele. Oi. Obrigado, Diego. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Um agradecimento aqui à FIA pelo convite, a organização do evento, que tá fantástico. Tive a oportunidade de circular por aí. É muito bom. E um obrigado a vocês que estão aqui, né, conosco, sexta-feira à tarde, 4h30 da tarde, resistentes aqui para ouvir uma dessas últimas apresentações. Eu sou da Petrobras e eu queria começar a minha fala dizendo por que a água é um tema extremamente relevante para a Petrobras. Muitas vezes eu sou confrontado com essa pergunta, muito em função da percepção de que a Petrobras é uma empresa que explora e produz petróleo em ambiente offshore. Em ambiente offshore, a água doce não é um tema relevante. Mas, na verdade, a Petrobras é uma empresa que vai bem além disso, né? A gente é uma empresa integrada, que a gente explora, produz
e processa o petróleo que a gente produz, né, gerando combustíveis, gerando energia. E esse processo de produção, de refino do petróleo, é um processo que exige água. Hoje, para vocês terem ideia, a demanda de água da Petrobras é da ordem de 150 milhões de metros cúbicos por ano. Desse total, a gente capta do meio ambiente cerca de 115 milhões de metros cúbicos por ano. Isso relativamente corresponde a 5 vezes a necessidade atual de uma cidade como Piracicaba. Então, o que a gente capta do ano abasteceria Piracicaba por 5 anos. Essa é a magnitude do nosso uso. E não só a magnitude é relevante, mas também é relevante quando a gente olha para a condição em que a gente acessa esse recurso. Hoje, os nossos grandes usuários de água são as refinarias e as usinas termoelétricas. E essas unidades estão instaladas aonde? Na região litorânea do país, porque elas ficam próximas aos centros de produção da nossa matéria-prima, que é o ambiente offshore, e ficam próximo ao nosso mercado consumidor. E hoje a população brasileira está 80% consolidada na faixa litorânea. Então, a gente precisa acessar a água justamente na faixa de território onde a disponibilidade de água é menor e a gente tem a maior concentração populacional e a maior concentração do PIB brasileiro. Então, a gente precisa acessar água em grande quantidade, num contexto que é relativamente desafiador. Então, só para vocês terem ideia, isso levou a gente a desenvolver uma ferramenta de risco hídrico, na qual a gente roda a cada 2 anos uma atualização, justamente para avaliar qual o nível de criticidade de cada uma das nossas instalações. E a gente está falando mais de 200 instalações que a Petrobras tem hoje operando no Brasil. Então, a água é extremamente relevante para a gente. Está presente na nossa matriz de materialidade. É um dos 10 temas priorizados na matriz de materialidade da Petrobras. Hoje foi até apresentada ali no painel de materialidade pela representante da Nestlé. Ela apresentou alguns casos de matriz de materialidade, por acaso apresentou a nossa matriz. Então, isso está expresso na nossa matriz, ou seja, nós reconhecemos a água como importante e os nossos públicos de interesse reconhecem que a água é um tema importante para a gente. Com base nisso, vem o que a gente vai fazer. Né? Sabemos que isso é desafiador, temos que fazer alguma coisa com relação a isso, para proteger o nosso negócio e para garantir os interesses dos públicos que se relacionam com a gente. Então, desde 2019, a Petrobras elencou alguns temas ambientais ao nível do planejamento estratégico da empresa. Hoje a gente tem um plano estratégico que é suportado por alguns direcionadores de negócio e esses direcionadores se desdobram em estratégias. Uma dessas estratégias é uma estratégia ASG, que tem como um dos pilares proteger o meio ambiente. E ali dentro a gente tem um direcionador de água. Esse direcionador ele tem o papel de dizer para o nosso público externo o que a gente vai fazer com relação a esse tema e dizer para o nosso público interno, para o nosso negócio, como eles precisam tocar suas atividades. Esse direcionador diz o seguinte: a gente vai ser positivo em água nas regiões onde a gente atua, reduzindo a captação de água doce, contribuindo para a melhoria da disponibilidade hídrica. A gente busca a segurança hídrica aonde a gente atua. A gente implementou isso em 2019 e isso tem um compromisso material, que é até 2030 reduzir em 40% a captação de água da companhia, tendo como base o ano de 2021. Então, a gente quer sair de 150 milhões de metros cúbicos de captação e chegar a 91 milhões de metros cúbicos de captação. Hoje a gente está em 115. O caminho está fácil? Não está fácil, porque a partir do ano que vem começam a entrar novas unidades. A gente vai entrar com novas unidades de processamento de petróleo, novas unidades de produção. Então, a gente vai ter uma provocação de acréscimo de captação de água. Qual o desafio? Pensar diferente. Como eu vou tocar o meu negócio precisando de água sem fazer uso ou reduzindo o uso das fontes que eu tradicionalmente utilizava? Então, hoje a gente tem um plano de ação que está montado em 3 pilares. O primeiro pilar, reduzir a captação de água. A gente tem uma carteira com cerca de 50 projetos, 23 deles já implementados, que estão suportando esse decréscimo de captação. A gente tem alguns grandes projetos para entrar, por exemplo, um que vai entrar agora ano que vem, Polo Gaslub, no Rio de Janeiro,
uma unidade que tem unidade de tratamento de gás, 2 unidades de geração de energia termoelétrica, uma planta de processamento de petróleo para produzir querosene e lubrificante. Tudo isso vai rodar com água de reuso. Esgoto tratado sendo usado como água de reuso. Zero captação de água doce para essa finalidade. Ou seja, uma nova filosofia de produção. O segundo pilar dessa nossa estratégia é desenvolvimento tecnológico. Então, só em 2023 a gente teve investimento da ordem de R$5 milhões em novas tecnologias que podem melhorar a eficiência de uso nas nossas atividades. É um papel fundamental do nosso centro de pesquisas, que tem uma linha de pesquisa atuando em prol da redução de captação de água doce. E um terceiro pilar, que é contribuir para a melhoria da disponibilidade hídrica, como está no nosso direcionador. E nesse pilar tem um papel muito importante o projeto Petrobras Socioambiental, projeto através do qual a gente apoia iniciativas do terceiro setor que contribuem para diversos temas ambientais. Então, somente no que diz respeito à água, em 2023 a gente tinha na nossa carteira 24 projetos espalhados em 13 estados brasileiros, com investimento de R$31 milhões. Projetos esses que têm como objetivo principal preservação e recuperação de nascentes, preservação e recuperação de mata ciliar. Então, assim, hoje a nossa estratégia em água, ela sai do porquê fazer, o que fazer e como fazer. É um caminho fácil? Não é um caminho fácil. A gente vai chegar ao nosso objetivo? Não sei. A gente tem um caminho traçado para isso. Mas eu acho que mais relevante do que tudo isso é a jornada, é a mudança da forma de fazer negócio. Eu olho para a trajetória nossa na Petrobras em gestão de recursos hídricos, lembro de uma época em que a gente estava resolvendo problemas imediatos. Qualidade de efluente, qualidade de água, eram problemas que precisavam ser resolvidos hoje. Passamos por uma fase de prospectar e mitigar riscos, ou seja, pensando um pouquinho mais à frente. Quais são os riscos que eu tenho? Que impacto vão me trazer? O que eu preciso fazer? E agora a gente começa a entrar numa fase de oportunidade. Ou seja, dentro desse novo contexto que a gente tem, quais são as oportunidades que a gente tem associadas à água? Então, é uma mudança de paradigma que parece muito fácil, mas quando você olha para uma empresa do porte da Petrobras, com a complexidade de tipologias de negócio, é um transatlântico, a gente costuma dizer, não faz curva rápido. A gente muda o leme hoje, até o navio reagir demora um tempo. Então, é uma jornada aí que a gente já vem trilhando há cerca de 20 anos, e agora a gente começa a ver resultados muito positivos. Muito obrigado, Carlos. Muito bom. E agora nós passamos, então, para a fala da Mara, e, na sequência, teremos aqui ainda um tempinho para conversar um pouco. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com o Diego, com o Carlos, tratando de um tema que é apaixonante, a água. A gente aqui trabalha com o tema e sabe da importância, o Diego trouxe dados importantíssimos para a gente no cenário global, de como a água se apresenta, qual é a problemática da água em relação ao seu uso, e ela não necessariamente está disponível onde a gente precisa, com a quantidade e a qualidade necessárias. Então, é por isso que esse tema é extremamente relevante para ser discutido num evento como esse, que está realmente com uma programação maravilhosa, muito rica. Eu agradeço o convite da FIA e do Manifesta, e também da Prefeitura aqui de Piracicaba, que pelo segundo ano traz o debate e ajuda aqui as empresas locais e os demais stakeholders a construir e entrar numa jornada ESG. E é isso que a gente está falando aqui. E quando a gente fala de água, não tem como a gente trazer, como o Diego falou, um cenário global e trazer também um dos maiores desafios que a gente vive hoje, que é a mudança do clima. E por que a mudança do clima é tão interrelacionada com a água? As alterações climáticas, elas alteram também o ciclo hidrológico. E o que acontece? A gente tem os eventos extremos, que cada vez mais a gente está percebendo.
esses eventos extremos são de difícil previsão, previsibilidade baixa, e a gente ainda também não consegue mensurar os seus impactos de forma muito concreta. Mas todo mundo percebe que esses eventos extremos têm aumentado cada vez mais, principalmente os seus efeitos drásticos aí em grandes centros urbanos. Quando a gente fala de eventos extremos relacionados à água, à mudança do clima, a gente está falando de inundações, de alagamentos, de enchentes e também da falta de água, principalmente em grandes centros urbanos. Então, a gente percebe que a água, ela tangibiliza os efeitos das mudanças climáticas que muitas vezes são etéreos para a população. É na água que a gente percebe, de fato, a realidade desses impactos climáticos. E por que é tão importante, então, a gente trazer esse tema quando a gente fala de ESG? Porque, como bem o Carlos trouxe, ele trouxe um exemplo de como a Petrobras colocou em sua estratégia todo um planejamento para tratar o tema que é tão relevante para o negócio da Petrobras. E esse negócio, ele vai além dos muros da Petrobras. Quando a gente fala de ESG, a gente não trata só do aspecto daquele determinado produto, daquele determinado insumo no âmbito daquela empresa. A gente tem que olhar para fora da empresa, porque a gente trata ESG, a gente trata dos aspectos ambientais, sociais e de governança também. Então, quando a gente trata o tema água, a gente tem que ter, sim, esse olhar além dos muros da organização. E por que é importante a gente tratar o tema aqui nesse seminário, nesse evento aqui de ESG? Existem inúmeras frameworks que tratam e orientam as empresas a adotarem as práticas ESG, cada uma com a sua metodologia, mas todas elas trazem o uso dos recursos naturais como um dos principais pilares do aspecto meio ambiente, do E, né? E quando a gente fala de uso de recursos naturais, a água é principal, porque, inevitavelmente, todos os segmentos da economia utilizam água. Utilizam mais ou menos em função do seu sistema produtivo, mas utilizam. E esse conhecimento de quanto esse insumo impacta no negócio da empresa é fundamental. Então, todo esse panorama que o Diego trouxe de cenário global, de como a água se distribui, como ela se apresenta, a Petrobras concretizando em sua estratégia que a água é um elemento importante, isso faz parte da estratégia ESG de uma empresa. E o que a gente percebe é que existe um desconhecimento, muitas vezes, das empresas, de qual é o impacto do seu negócio em relação à água. Então, é fundamental, pessoal, primeiro, o conhecimento de toda essa problemática, de toda essa condição que a gente vive em determinada região onde aquela empresa atua. Eu vou dizer um dado aqui para vocês, né? O Diego trouxe um dado global de como a água se distribui. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem regiões com extrema escassez hídrica. Às vezes a gente pensa que a água é abundante, o Brasil é o país que mais tem água no mundo, mas a gente tem que olhar localmente também. O estado de São Paulo tem regiões muito abundantes em água, mas tem regiões extremamente deficitárias, e é o caso aqui de Piracicaba. Nós temos 2 regiões no estado de São Paulo que têm uma escassez hídrica natural abaixo do recomendado, do que considerado mínimo, que é o caso da região metropolitana de São Paulo e a região aqui do PCJ, da região Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então, por isso, as empresas têm que conhecer esse déficit, entender essa divisão, essa distribuição anormal, né, da água, para poder atuar e dar a relevância que se deve ao tema. Imagine só o quanto não impactará o negócio de uma empresa que se estabelece nessa região e não tem esse contexto, não tem esse cuidado, não tem esse plano, não tem esse gerenciamento de risco para esse insumo. E aí, a gente sempre fala da água, enquanto insumo para um processo produtivo, né? Quando a gente fala de ESG, a água geralmente ela entra como um insumo, mas muitas vezes também a água ela pode também ser vista como o abastecimento público, o serviço essencial à população que as empresas de saneamento provêm também às cidades. Então, a gente pode olhar de 2 maneiras quando a gente fala de ESG: a água enquanto insumo e a água enquanto um serviço básico, essencial, que é prestado a toda
a população que aquela empresa atende, inclusive os seus empregados ali na sua empresa. Então, existem essas duas vertentes. E quando a gente olha a água sob essas duas vertentes, a gente tem que olhar toda a cadeia produtiva desse insumo. E foi bem dito aqui também pelo Carlos, que fala que foi mapeado toda a cadeia produtiva do seu negócio para poder chegar no que é material, no que é relevante, no que é importante. E se a água é um dos temas materiais importantes para essa organização, você tem que conhecer toda a sua cadeia produtiva. Então, a empresa que vai entrar nessa jornada ESG precisa entender de onde vem a água, sim. A água não vem da tubulação e nem da torneira, ela tem uma fonte, ela veio de algum lugar, ela passou por algum tratamento, ela tem uma origem e essa origem tem que ser bem conhecida para que você possa gerenciar esses riscos, né? Então, eu acho que esse conhecimento é a base para que a gente tenha uma boa estratégia ESG com relação à água, né? Outra questão muito importante para trazer para vocês aqui é que a empresa que adota e inicia uma jornada ESG, ela tem uma grande oportunidade para trabalhar com a água, porque todas as métricas e frameworks ESG trazem o conceito da circularidade, né? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade para melhorar a nossa eficiência com relação ao uso da água. Então, aqui também foi citado pelo Carlos, os planos que vocês têm a respeito de reuso, de reutilização da água. Então, a gente sai de uma lógica tradicional e linear de se abstrair a água, usar e devolver ao meio ambiente, para uma lógica de circularidade, onde você consegue ter muito mais benefício reutilizando essa água de diversas formas, seja pelo reuso de água, seja por outras fontes de abastecimento. Existem inúmeros formatos, mas essa ideia da circularidade que o ESG traz é fundamental para quem trabalha no tema água, no tema meio ambiente e com ESG. Então, a gente aproveita, né, eu acho aqui, com todas as oportunidades que as metodologias ESG nos apresentam, para pensar o melhor uso da água, que é esse o objetivo que a gente tem. E lembrando, sempre observando a água enquanto insumo do seu processo produtivo, mas também a água enquanto um serviço básico, essencial à população, porque sem ele a gente não vive. E como o Diego também trouxe, a gente tem que olhar nesse segundo aspecto da água enquanto serviço básico para a população e para a saúde, a gente tem também que olhar o impacto da falta desse serviço para todos os setores da economia. Existem estudos, por exemplo, que mostram que crianças faltam mais à escola quando não tem um serviço público adequado de abastecimento, ou seja, o alcance da água na vida das pessoas ele é muito maior do que simplesmente o serviço. E é esse olhar ESG também que a gente é obrigado a ter quando a gente adota as metodologias mais integradas, né? A gente olhar o alcance do serviço de saneamento para a vida das pessoas e não só ali enquanto serviço, né? Então, o saneamento que traz saúde, traz qualidade de vida. Então, eu acho que meio ambiente, mudanças climáticas, água e ESG tem que trabalhar todos ali interligados, integrados, para que a gente tenha um bom uso desse escasso recurso hídrico. Perfeito. Bom, eu tenho duas perguntas aqui de largada. A primeira vai para a Mara e a segunda vai para o Carlos. A Mara falou muito aqui dos frameworks de ESG que as empresas adotam. E quando nós olhamos os dados e casos recorrentes de empresas que têm algum problema em relação à água, eu chego talvez à conclusão que esses frameworks eles são insuficientes em alguma medida. Há espaço para esses frameworks serem melhorados? O que falta para evoluir para que, de fato, a gente tenha uma boa gestão do recurso hídrico? Obrigada, Diego. Eu acho que sim. Eu acho que sempre há espaço para melhorar, porque a maioria dos relatórios de sustentabilidade, por exemplo, que a gente avalia, eles têm a quantificação dos recursos utilizados, mas esses recursos não estão relativizados com nada. Então, ele não traz a dimensão de se existe um bom uso daquele recurso ou não. Ali não fica claro se você tem uma política de circularidade, de reutilização, de metas de redução de consumo. Então, eu acho que as métricas hoje das frameworks que existem, elas apontam para uma simples
a anotação do seu uso, e não necessariamente da efetividade do seu uso. Então, eu acho que sim, a gente, cada vez mais nos aprofundando no tema, a gente vai perceber que precisam ir um pouco além. E, como eu falei, o impacto é tão maior do que ali no simples uso da água, que eu acho que tem muitos benefícios ali intangíveis que podem ser associados àquele indicador para melhor mostrar o uso efetivo da água. Muito bom. Esse é um tema extremamente relevante. Até para nós rompermos, né, às vezes, o senso comum que, olha, já existem indicadores, metas, frameworks, mas eu acho que o grande ponto aqui é tratar da insuficiência mesmo, o que pode ser melhorado. E, em relação a isso, eu vou na mesma direção para o Carlos, né? Quando a gente analisa até a Petrobras como uma empresa de economia mista muito grande e que ela promove políticas públicas, em alguma medida, te perguntar qual que é a sua opinião, a sua visão em relação às políticas públicas, do que falta para que haja um uso mais racional em relação aos recursos hídricos, principalmente pelas empresas. Não, perfeito. Só pegando uma carona na fala da Mara anterior e complementando, eu acho que os frameworks puxam a régua para cima, sem dúvida. Hoje, quando você olha aí para um GRI, para um Dow Jones Sustainability Index, para um CDP Água, o que eles pedem das empresas é infinitamente mais do que a legislação pede. Então, eles puxam a régua para cima. Mas eles são também, de certa forma, um risco, porque eles podem levar a uma miopia da empresa sobre o que é importante. É aquela questão de você tem que saber o que é importante para você e usar esses referenciais para ajudar na evolução da tua gestão. Se você simplesmente seguir por eles, você pode estar incorrendo numa miopia que não te permite enxergar o que é o problema. Por exemplo, aqui no Brasil, a complexidade da água não está só associada à quantidade. A gente tem problemas sérios de qualidade. Quando a gente pega dados da Agência Nacional de Águas e olha o mapa de criticidade quantitativa, a gente vê que a questão é bem desafiadora. A gente já teve na Petrobras a paralisação de uma unidade por 7 dias por problemas de qualidade e não de quantidade. A qualidade de água do corpo chegou num ponto que o nosso sistema de tratamento não dava conta. A gente teve que paralisar a planta por 7 dias. E esse é um risco que eu vejo que está muito oculto no setor industrial. O foco está muito em criticidade quantitativa, que é extremamente relevante. Mas a criticidade qualitativa ela não pode ser desconsiderada, não pode ser desprezada. E nenhum framework considera isso. Então, se você seguir exclusivamente por esses frameworks, você está com um olhar, pode estar com um olhar míope. Esse é um ponto. E aí, respondendo à tua pergunta sobre a questão de políticas públicas, eu vejo que a gente tem 2 pontos, pelo menos na perspectiva do setor industrial, que são extremamente relevantes. A primeira delas é, por mais que o setor industrial invista em racionalização, dificilmente você vai conseguir uma circularidade total nas tuas plantas. Você precisa de água nova entrando. Essa água nova não precisa ser necessariamente água captada do meio ambiente. Pode ser uma água de reuso, por exemplo, de esgoto sanitário, que é de excelente qualidade. É praticamente uma água nova. O reuso interno, ele tem limitações porque você vai ter efeito de concentração de sais, de minerais. Isso causa distúrbios dentro de um processo. Na Petrobras, por exemplo, 75% da água que a gente usa é para troca térmica e geração de vapor. É água extremamente pura. Então, eu não consigo ficar ali num reuso completo e infinito. Eu preciso de água nova. Então, assim, aumentar o reuso, o potencial do reuso externo, é algo em que as políticas públicas podem, sim, contribuir. A gente precisa do saneamento avançando, porque tratar esgoto é uma questão ambiental, é uma questão empresarial. Esgoto é um insumo de extrema importância para o setor industrial. A indústria precisa beber a água de reuso nos seus processos. Então, avançar com saneamento é muito importante. E o segundo ponto que eu vejo é o seguinte: a gente precisa também avançar em políticas relacionadas ao reuso, em regulamentações associadas ao reuso. No sentido de que, por exemplo, eu tenho hoje uma grande planta no Rio de Janeiro,
e eu tenho a minha outorga de captação que me permite captar uma determinada quantidade de água. Por mais que seja um instrumento administrativo relativamente frágil, que pode ser revogado, pode ser reduzido, a outorga é uma garantia de água. Por outro lado, se eu proativamente resolvo migrar para a captação de água de reuso externo, eu estou saindo do sistema de gestão de recursos hídricos e estou entrando numa lógica comercial exclusiva, de contratos. Então, eu posso fechar um contrato com a Mara hoje, onde a água custa R$ 5, R$ 6 o metro cúbico, e daqui a 5 anos pode virar R$ 20 o metro cúbico. Então, como é que a gente, a partir de uma regulamentação, a gente consegue criar uma maior previsibilidade para o setor industrial, para que a gente também estimule as empresas a reduzir a sua dependência ambiental desse recurso água e se consolidar no uso da água de reuso externo, né? A água de reuso proveniente do esgoto sanitário. Então, eu vejo assim, dois campos interessantes para avanços, né? Melhoria do saneamento e regulamentação do reuso, não em qualidade. A qualidade, usuário e fornecedor discutem, mas a questão assim, como que eu consigo garantir a manutenção da parcela de água que eu tinha, agora que eu migrei para fora, migrei para o mercado, saí do sistema de gestão de recursos hídricos. Então, acho que seriam 2 pontos interessantes aí. Muito bom. Passar para a Mara comentar rapidamente aqui a questão. Rapidamente complementar, Carlos, eu acho perfeito, eu acho que você sintetizou bem o que precisa ser feito em termos de política pública. E não tem como uma política pública ser bem feita se ela não tiver a indústria, o agro, os usuários, todos integrados, trazendo essas demandas para que a política pública reflita a necessidade do setor. Então, eu acredito que a gente precise realmente regulamentar o reuso de água. Existem iniciativas muito interessantes em São Paulo. Em 2022, conseguimos aprovar uma primeira regulamentação para o uso do reuso, mas ainda há muitas barreiras a se enfrentar a respeito da ampliação dessa água de reuso. Então, eu acho que os setores da economia, junto com as políticas públicas, é que conseguirão endereçar essas questões e vão trazer solução para os problemas que vocês vivem em cada setor produtivo. E com relação ao saneamento, eu acho que a gente vive agora um ambiente bastante otimista. Nós temos um novo marco do saneamento com metas claras e, claro, estamos longe ainda de alcançar os índices que a gente se comprometeu, mas existe, pelo menos hoje, um ambiente regulatório mais estável que vai propiciar todas as cidades atingirem e melhorarem os serviços de saneamento e, assim, a gente melhorar a qualidade dos nossos rios, né? E eu queria convidar também a todos, nesse sentido, para consultarem um plano que a Sabesp, que é a concessionária de água e esgoto em grande parte do estado de São Paulo, publica em seu site, que é Estratégias Resilientes. Ele é um grande manual para as empresas que desejarem buscar resiliência nos seus processos produtivos, porque lá é um plano que tem 42 ações elencadas a respeito de como se faz o uso racional, adequado da água. Então, está disponível no site da Sabesp, tá? Muito bom. Ótima dica aí, para quem anotou. E, por conta do horário, eu vou ter que fazer o papel chato de encerrar o painel. Nós teremos agora, na sequência, às 17h30, iniciando a palestra do professor Carlos Nobre, lá no teatro, né, em 10 minutos. Eu sei que, porventura, várias pessoas gostariam aqui de colocar um comentário ou ainda alguma questão, então nós ficaremos à disposição para não prejudicar a programação do evento. Então, quem quiser conversar um pouco, ficaremos aqui e convidamos a todos, então, para a sequência, o professor Carlos Nobre, sem dúvidas nenhuma, o maior cientista do Brasil na área de clima, e vai de alguma forma complementar essa discussão, porque as mudanças climáticas elas têm um impacto direto na questão dos recursos hídricos. Muito obrigado. Obrigada, Carlos Gonzalez, Mara Ramos, Diego Conte. Estamos todos esperando vocês lá no teatro com a palestra Amazônia em Foco, Bioeconomia e Desafios Climáticos com Carlos Nobre.